Passar para vocês aí que o Pedro evoluiu aí nos treinamentos, né? E deve jogar a semifinal aí contra o Vasco. E lembrando, né, que ele foi chamado, ele entendeu que tinha sido chamado, ficou irritado naquele jogo lá porque não entrou, acreditava que pudesse entrar de repente jogando e acabou não entrando, né, contra o Fluminense. Eu acho que até fez falta, ele não deveria. Foi um erro do Vitor Pereira, e a gente não vai ficar julgando o tempo todo o Vitor Pereira aqui, que eu torço para dar certo sempre, e acho que trocar nesse momento o treinador, até vi, tem jornalista falando aí que o Sampaoli é a solução, eu vou ler até o comentário dele, mas eu acho que trocar treinador agora vai ser, primeiro, você tem menos de um mês aí para Libertadores, para a Copa do Brasil, para Brasileiro, cara, é um momento aí, e não vai trocar agora perto da final do Carioca, né? Não vai trocar. Depois do Carioca trocar, é tiro no pé, porque você tá a 10, 15 dias de ter jogos importantes do ano. E aí você vai jogar todas as competições do ano no lixo. Então é um problema sério. Esse problema agora é seríssimo. O Flamengo já pode se complicar no Brasileiro, pode se complicar em uma série. A gente tem que torcer para virar a chave, apesar de que eu também estou incomodado com o que está acontecendo. E esperar também o Jorge Jesus em junho chega a ser loucura, né? Esperar mas se é para trocar, tem que trocar hoje, antes mesmo das finais do Carioca. Aí você tem quase um mês para trabalhar o time para a Copa do Brasil, para Libertadores, para Brasileiro. Agora, se é para esperar o Jorge Jesus, que é o que eu também queria, sou viúva assumida do Jorge Jesus, mas o problema é esperar até junho, porque junho a gente já vai ter sido detonado em tudo. Já vai ser... ele chegou também da outra vez, já era junho, mas o Flamengo também não estava tão mal assim, né? O Flamengo teria que estar numa situação, pelo menos, classificando vale lembrar que o Abel Braga classificou o Flamengo na Libertadores, tá? Coisa que o Flamengo não fazia há muito tempo. Ele classificou o Flamengo contra o Peñarol lá. Jorge Jesus assume nas oitavas e começa o primeiro jogo perdendo para o Emelec 2-0 lá na altitude daquele jogo que o Diego quebra a perna. Rafinha jogou na ponta, deu tudo errado. A gente então tá aqui na torcida, né? Torcida pelo Pedro para que ele possa jogar e que possa ajudar o Flamengo a vencer essa semifinal na segunda-feira contra o Vasco. O Flamengo precisa muito dessa virada de chave, porque, cara, chegou pra mim o vídeo dos tricolores lá na apresentação do Marcelo pensando no Flamengo. Os caras zoando, cantando, Vitor Pereira, Real Madrid pode esperar. A resposta, isso tem que chegar no vestiário, isso tem que chegar nos nossos jogadores, a resposta tem que ser no campo. O Flamengo não pode entrar na pilha e ter jogador expulso, não, mas a resposta tem que ser no campo. E depois que conseguir eliminar Vasco e ser campeão, que virou obrigação, tem que zoar muito esses caras. Porque o Flamengo, dos 4 últimos Carioca, ganhou 3. Dos 10 últimos Carioca, ganhou 5. 5. Pelo amor de Deus. Aí os caras vêm dizer que é freguês aonde? O Flamengo ganhou 5 dos últimos 10. Eles juntos todos têm 5. E dos últimos 4 a gente ganhou 3. Vergonhoso falar isso. Tá? Então o André Hernan, né, também jornalista, ele falou o seguinte: só tem um cara que pode salvar o Flamengo hoje, Jorge Sampaoli. Se for contratado, vai resolver os problemas do clube. Tá? Eu, sinceramente, o Hernan, eu acho que é um bom nome. Eu sei que é um nome que agrada o Rodolfo Landim, mas eu tenho um pouco de receio com relação a essa troca de treinador nesse momento, por causa da proximidade com as competições importantes. E isso pode acabar atrapalhando aí o Flamengo. Passar para vocês que o Flamengo apresentou aí mensagens que colocam em xeque acusações do engenheiro, né? Que, olha só, o Flamengo apresentou ao UOL nesta quinta troca de mensagens que colocaram em xeque acusações do engenheiro José Augusto Bezerra, publicada em reportagem do dia 6/3, intitulada Engenheiro acusa o Flamengo adulterou cena do incêndio. O clube afirma que as conversas por WhatsApp revelam que o engenheiro faltou com a verdade ao dizer que recebeu uma ligação do CEO do clube, Reinaldo Belotti, no dia 8 de fevereiro, para ir ao Ninho do Urubu no dia seguinte realizar um laudo sobre o incêndio que acabou, infelizmente, sendo fatal para 10 meninos da base. E aí o Flamengo, então, mostrou, né, que ao UOL, né, que essas conversas que acabam por jogar por terra o que... essa acusação aí do engenheiro, tá? Então, mais uma aí pra conta, né? Mais uma que era só pra criar crise, pra causar problemas ao Flamengo. Então, o Flamengo respondeu através de nota oficial, tá? O UOL, por essa matéria publicada sobre o engenheiro
né, falando que o Flamengo tinha mexido nas coisas lá no Ninho do Urubu, aquela acusação, né, que a gente já falou aqui, explicando que o Flamengo mandou aí para o UOL os documentos. E aí o Flamengo ainda assim foi no UOL, da mentirosa e irresponsável matéria publicada pelo UOL. O portal UOL, no dia 6/3 de 2023, publicou matéria assinada pelo jornalista Léo Burlá, elaborada a partir do relato do senhor José Augusto Lopes Bezerra, sobre uma suposta adulteração do local em que ocorreu o triste incêndio do centro de treinamento Jorge Elal, Ninho do Urubu, o qual, segundo a alegação do referido senhor, teria sido ordenada pelo CEO do clube de regatas do Flamengo, senhor Reinaldo Belotti. Cumpre destacar que ao procurar o Flamengo para que se manifestasse sobre a referida alegação, o referido jornalista ocultou informações, fotos e documentos relevantes que seriam utilizados na matéria, o que impediu o Flamengo e o senhor Reinaldo Belotti de exercerem sua ampla defesa, de modo a apresentar um relato mais detalhado com suporte probatório das inconsistências existentes nas falsas declarações feitas pelo senhor José Augusto Bezerra, como se demonstrará adiante. Indicação ao senhor José Augusto Bezerra em reunião inicial. É falsa a alegação do senhor José Augusto Bezerra de que seu primeiro contato com o CEO do Flamengo ocorreu no próprio dia do incêndio, como também é falsa a alegação de que a suposta alteração da cena do incêndio aconteceu no dia 10/2, isso porque somente no dia 11 o senhor Augusto Bezerra foi inserido na questão e apresentado ao senhor Reinaldo Belotti. Após 2 dias, né, vice-presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, então vice-presidente de Relações Externas, e o senhor Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicações e Marketing, o recomendarem ao senhor Reinaldo Belotti, conforme fazem prova os prints. E o Flamengo, colocou os prints aqui na nota oficial, tá? O Flamengo está esfregando tudo aqui, colocando tudo para jogo. Portanto, era impossível que o senhor José Augusto Bezerra estivesse no CT entre os dias 8 e 10, tá? Somente no dia, ou antes do dia 11. Acresce ainda que o UOL tinha em seu poder o e-mail de 14/2 que foi enviado pelo senhor José Augusto Bezerra ao CEO do Flamengo, solicitando o agendamento de uma reunião inicial. Cara, que loucura. A visita do senhor José Augusto Bezerra ao Ninho do Urubu se deu em 19/2 de 2019, segundo ele mesmo informou. Tá? Foto do dia 19/2 mostra a fiação ainda presente. Olha aí, eles botaram tudo aqui, tá? Inclusive a foto com a fiação ainda presente. Tá? E aí o UOL, né, como eu falei, trouxe a matéria ainda agora, falando, realmente trazendo a defesa do Flamengo e mostrando que não era verdade a informação inicial. Não custa relembrar que tanto o e-mail do dia 14 pedindo a reunião inicial como o laudo atestando a visita ao CT em 19/2 de 2019 estavam no processo judicial examinado exclusivamente por meses pelo UOL. Contudo, o portal UOL sonegou essas informações relevantes e conflitantes com a versão descabida do senhor José Augusto Bezerra. O Flamengo batendo forte no UOL, que tinha as informações e preferiu não postar. O UOL teve uma conduta reprovável durante a condução da matéria, sonegou informações relevantes, impedindo o direito de ampla defesa, de forma irresponsável, com vistas a manter uma matéria que poderia lhe render lucro e visibilidade às custas da honra e do nome de terceiros. Inutilidade da suposta adulteração. Outro ponto que mostra a incapacidade investigativa dos jornalistas envolvidos é que eles não investigaram os motivos que levariam o Flamengo a supostamente ocultar provas no dia 10/2. Isso porque a perícia judicial foi realizada com a coleta de provas e fotos no próprio dia 8/2. Cara, mas, nossa, o Flamengo mostrou os documentos aqui. Uma loucura. Uma loucura, tá tudo aí, ó. Conclusão: diante de tudo que foi demonstrado e comprovado acima, resta evidente que as acusações feitas pelo senhor José Augusto Bezerra e publicadas pelo UOL são falsas e possuem o único intuito de caluniar o Flamengo e o senhor Reinaldo Belotti. Mesmo o UOL tendo recebido toda a documentação ora citada, comprovando
cabalmente que todas as acusações do senhor José Augusto Bezerra são absolutamente falsas e infundadas. O Flamengo não tem nada a esconder, muito ao contrário, sempre colaborou com as autoridades. Cara, eles explicam aqui, o Flamengo está à disposição para elucidar as fotos e demonstrar as mentiras contadas pelo senhor José Augusto Bezerra e publicada de forma irresponsável pelo UOL, e adotará igualmente as medidas judiciais cabíveis, cíveis e ou criminais em face de todos os envolvidos. Eita! Que porrada, meu irmão! Caramba! Cara, complicado, hein? Como é que os caras vão se safar dessa que eu não sei. Cara, o Flamengo tá certo, o Flamengo tem as provas, o Flamengo sabe que mandou, sabe o que fez, não pode aceitar esse tipo de coisa, não pode aceitar esse tipo de acusação, né, quando você tem aí uma situação tão séria, né, com morte, né, com falecimento de meninos que jogavam na base do Flamengo, né, o gravíssimo aí incêndio do Ninho, e que óbvio, você tem que encontrar os culpados, você tem que investigar, mas daí a ter uma matéria como essa que o Flamengo provou, né, que foi feita com uma grande irresponsabilidade do UOL, né, o Flamengo está certíssimo aí de vir a público e trazer essa informação, e a gente também aqui, né, de dar espaço para o que está acontecendo e mostrar o que está acontecendo.